O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a Cruz Vermelha. Nós recebemos em nossos estúdios a gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha de São Paulo, Aline Rosa. Bom, Aline, para a gente continuar nosso bate-papo aqui, nós vamos primeiro acompanhar aqui um VT institucional da Cruz Vermelha. Acompanhe. O que alimenta a esperança de um mundo melhor? Há sempre alguém disposto a fazer diferente, a encontrar soluções pacíficas ou ajudar o mundo a ser mais humano, minimizando sofrimentos. O que alimenta a esperança em um mundo melhor é o espírito solidário que cada um de nós tem no coração. É o espírito que conduziu a criação da Cruz Vermelha em 1863 e da Sociedade Nacional em 5 de dezembro de 1908. A vontade de fazer um mundo melhor, que move cerca de 20.000 voluntários espalhados nas 23 filiais estaduais. Gente que acredita que a vida é o bem mais precioso. E por acreditar nisso, se alia à Cruz Vermelha na missão de levar assistência humanitária às pessoas afetadas por desastres naturais, conflitos, violência armada. Gente que também se dedica a profissionalizar a gestão da saúde pública, evitando o desperdício de dinheiro público, humanizando o atendimento e minimizando a tragédia diária das longas filas de espera por atendimento nos hospitais públicos. A Cruz Vermelha leva a esperança onde a dor destrói vidas e alimenta a esperança de que o mundo pode ser um lugar melhor. Muito bacana, dá para perceber um resumo um pouquinho da atuação também no Brasil. A Cruz Vermelha ela tem os seus princípios fundamentais, né? Gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre esses princípios, cada um deles, o que compreende. Na verdade, a Cruz Vermelha ela é regida pelos seus 7 princípios e no mundo inteiro são os mesmos princípios que estão presentes na atuação da instituição. Então, por exemplo, o princípio da humanidade, que é um dos principais princípios. Não tem como realizar um trabalho de ajuda humanitária sem que os seus membros tenham de forma intrínseca dentro de si que é necessário agir com humanidade com o outro, é necessário olhar para o outro como se fosse ele que estivesse ali, né? Nós temos os princípios da neutralidade, da imparcialidade. Por quê? Porque a instituição ela não toma partido quanto à opinião política, quanto à opinião religiosa. Então, os membros eles devem ter também para si que é necessário atender todos os lados, todos aqueles que precisam. Então, muitas vezes, principalmente agora, em épocas de redes sociais, a gente tem alguns exemplos de voluntários que se defendem muito nas redes, né? Que colocam suas opiniões, muitas vezes, de forma polêmica. Então, uma orientação da instituição é fazer com que eles sejam os mais discretos possíveis, para que a gente não, para que o público não vincule a sua opinião pessoal à opinião da instituição. É algo que é um desafio agora nessa nova era, né? Nessa época de modernidade que a gente tem. Então, voluntários muitas vezes têm opiniões contra aborto, têm as suas religiões, né? Tem as suas opiniões políticas, principalmente nesse momento que o país está. Então, um defende um partido, o outro defende outro e vira aquela guerra entre eles próprios, né? Então, é algo que a gente orienta devido aos princípios. A gente leva muito a sério esses princípios. Tem o princípio da independência. A Cruz Vermelha ela não é vinculada a nenhum órgão público. Então, quando no VT foi dito que é uma ONG, sim, é uma ONG. Nós somos uma organização não governamental, nós nos sustentamos de forma única, né? Nós somos uma instituição de ajuda humanitária mundial, muito maior do que uma ONG. Como é que chega recursos para... Então, cada Cruz Vermelha ela tem a sua fonte de recursos. No nosso caso, em São Paulo, a gente tem o Hospital dos Defeitos da Face, que é um hospital que atende desde cirurgia plástica e é referência em queimados, e a gente tem a escola, o Centro Formador da Cruz Vermelha, que forma auxiliar técnico em enfermagem, estética, radiologia e instrumentador cirúrgico.
Então, esses dois são particulares, claro que eles têm os seus atendimentos sociais, né, com critérios, mas eles são particulares para que a gente tenha recursos para as nossas atividades fim, é a nossa atividade meio. Sim. Então, aqui em São Paulo é essa forma que a gente tem de se sustentar. Cada Cruz Vermelha tem a sua fonte de recursos. No Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura de doar em dinheiro, né? Então, poucas Cruz Vermelhas são sustentadas por doadores, como acontece no exterior. A Cruz Vermelha Americana, por exemplo, além da doação de sangue, né, de trabalhar com a questão do sangue, que é algo muito rentável para eles, também existe a cultura de doação. Existe ainda o voluntariado, a unidade e a universalidade. Isso. A questão do voluntariado. A Cruz Vermelha é a principal, é a maior instituição de ajuda humanitária do mundo, né? Que tem o maior núcleo de voluntários do mundo. Então, só é possível existir Cruz Vermelha se existem voluntários atuando nela. A universalidade, ela está em mais de 180 países. Então, nós estamos em todos os países praticamente do mundo hoje atuando. E tem um outro... Unidade e universalidade. Que foi unidade é porque só pode existir uma única Cruz Vermelha em cada país. No nosso caso, é a do Rio de Janeiro. Sim. Agora, uma dúvida que fica assim, muitas pessoas, às vezes, podem estar nos assistindo aqui e falar assim, mas a Cruz Vermelha não é a mesma coisa que Defesa Civil? Porque aqui na minha cidade eu tenho a Defesa Civil, que é o mais comum, né, das pessoas, principalmente no Brasil, né? É bem diferente. É a mesma coisa? É bem diferente? Vamos não, é bem diferente. Embora a gente trabalhe em parceria, né, um complementa a atuação do outro, a Defesa Civil ela está vinculada a órgãos públicos, geralmente a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social, geralmente ela está vinculada a algum órgão público. E a Cruz Vermelha não, nós atuamos de forma independente. Nosso grande desafio é trabalhar e auxiliar onde a Defesa Civil tem a sua precariedade. No caso, em uma situação de desastre, seria nas doações, né? A gente trabalha muito com a Defesa Civil a parte de logística das doações. A Cruz Vermelha, em todos os lugares do mundo, tem uma logística, uma forma, né, de fazer a triagem de donativos que é muito eficaz, é muito eficiente. E isso a gente repassa para a Defesa Civil, por exemplo. Quando acontece uma situação de calamidade, a Defesa Civil nos aciona com a quantidade de pessoas que foram acometidas pelo desastre e a gente já consegue ter em estoque a quantidade mínima ou às vezes até a quantidade suficiente para atender o pedido deles. Então a gente já manda a doação em caixas, separado por gênero, separado por estação, se é de verão, se é de inverno, e a garantia de que aquela roupa está própria para uso. Os voluntários eles fazem essa triagem eles são muito específicos, né, em tirar as roupas que são rasgadas, que não estão, eles sempre pensam, eu usaria essa roupa? Se coloca no lugar da pessoa. Exatamente, né? Muitas vezes a gente recebe doação daquilo que é impróprio e até de alimentos vencidos, de coisas que a gente não pode doar. Então, a grande diferença é essa, a Cruz Vermelha sempre está pronta para auxiliar a Defesa Civil nessas situações. Que, aliás, isso é interessante, você vai acompanhar a gente até o final desse programa aqui, que lá nós vamos falar como é que você faz a sua doação, sua contribuição para a Cruz Vermelha, principalmente aqui no Brasil. Nós vamos sair para a rua agora para saber que o povo tem algumas perguntas, algumas dúvidas em relação à Cruz Vermelha. Vamos acompanhar. Meu nome é Antônio Martins, eu sou engenheiro. Eu gostaria de saber quais são os maiores desafios da Cruz Vermelha. E aí, Aline, quais são os maiores desafios? Eu acho que o desafio maior sempre é a questão do recurso, né? Sim. Como eu te disse, nós nos mantemos com recursos próprios, então cada novo projeto ou cada nova situação, a gente tem que fazer uma análise muito grande e contar com parceiros, com a ajuda de outras pessoas para que seja desenvolvido. Tem os recursos humanos, embora a gente tenha uma grande quantidade de voluntários que sempre nos apoiam, que estão interessados, eles são voluntários. Então, aqui no Brasil, por exemplo, não existe a cultura, aconteceu um desastre, a empresa liberar o funcionário para que ele atue em desastre. Existe uma empresa em São Paulo que faz isso, tem 2 voluntários dessa empresa lá. Então, se acontece o desastre, eles estão automaticamente liberados para nos ajudar, para nos apoiar enquanto tempo for necessário ficar no local. Então, esse é um grande desafio. E eu acho que no Brasil... É uma questão cultural também no país, né? Eu acho que... Isso era o que eu ia dizer. Eu acho que no Brasil, todas as organizações sem fins lucrativos têm o grande desafio da credibilidade. Muitas vezes a gente aparece, doe, nos ajude, e as pessoas desconfiam. Ai, mas eu não vou doar dinheiro, mas eu não acho legal. Para quem vai esse dinheiro, né? Tem essa grande desconfiança. E as pessoas não têm a cultura de fazer trabalho voluntário também. Eu acho que isso está mudando, principalmente entre os jovens,
mas ainda é algo limitado a algumas classes sociais, né? As pessoas precisam realmente ter acesso a isso. Acho que também foi por causa também no Brasil hoje a gente não viveu grandes guerras, pelo menos grandes gerações, acho que muitos anos a gente não se vê falar nisso aqui no Brasil. Enfim, eu acho que por isso até que não tem esse vínculo tão forte com a Cruz Vermelha. Sim, pode ser. Temos vivido cada vez mais grandes tragédias, né? A gente veio aí de tragédias como São Luís do Paraitinga, região serrana do Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então, acho que isso também aumenta. E é incrível o poder que a mídia tem de mobilizar as pessoas numa situação de desastre. A gente recebe um número muito grande de voluntários numa situação dessa. Igual essa recentemente do Nepal, né? Como é que de repente todo mundo se ajudou, vários países já foram para lá para poder auxiliar. A Cruz Vermelha também está atuando Sim, lá? A Cruz Vermelha está atuando lá. Acredito que quem está atuando mais fortemente é a Cruz Vermelha alemã, que tem uma estrutura muito maior, que é um país que tem recursos muito maiores, e a gente atua exatamente com isso, desde o socorro nos escombros, né, da parte de socorristas, até a parte de logística, de doações. A gente faz a gestão de abrigos numa situação como essa, então a gente monta abrigos provisórios para receber aquelas pessoas que não têm casa para voltar, e nesse abrigo a gente prover tudo o que a pessoa precisa, desde as necessidades básicas até as questões de saúde. Bom, no próximo bloco, como ocorre a formação dos agentes da Cruz Vermelha. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.